amigo, minha amiga do YouTube, eu sou Bruno Alvarenga Ribeiro, sou psicólogo e professor universitário. Esse é o seu canal Bate-Papo PC, um canal que foi criado com o propósito de tratar temas do cotidiano a partir da perspectiva da psicologia. Esse é o segundo vídeo do canal e hoje tem polêmica no ar, já que vamos falar de psicologia cristã. Então o tema nos coloca diante de uma pergunta: existe uma psicologia que nós podemos dizer, ou seja, existe uma psicologia que nós podemos chamar, melhor dizendo, existe uma psicologia que nós podemos chamar de psicologia cristã? E a resposta é um sonoro retumbante não. Não existe uma psicologia cristã. Não basta afirmar, no entanto, que não existe, é necessário que nós expliquemos por que não existe uma psicologia cristã. Antes disso, eu vou pedir para você a sua colaboração. Se você gostar desse vídeo, deixe aí o seu joinha, curta o vídeo, aproveite também para se inscrever no canal acionando o sininho de notificação. Assim você será notificado todas as vezes que um novo vídeo for disponibilizado. Desde já, agradeço pela força, pelo incentivo, pela colaboração. E se tiver algum comentário, você também pode deixar os seus comentários aí nas caixas de comentário. Será um prazer conversar com você. Bem, por que esse é um tema, em torno do qual giram tantas celeumas, tantas balbúrdias? Não, me desculpem, balbúrdia não. Balbúrdia é uma coisa que nós vamos reservar para o nosso ministro da Educação, cujo nome nem vou tentar pronunciar, porque provavelmente vou errar na pronúncia e isso depois vai me causar dificuldades na hora da edição do vídeo. Então, balbúrdia não. Balbúrdia é só para o nosso ministro. Por que esse é um tema em torno do qual giram tantas celeumas? Para entender isso, seria interessante que nós fizéssemos uma pequena cronologia de um caso que ficou conhecido como o caso Marisa Lobo. Quem é Marisa Lobo? Marisa Lobo é uma psicóloga registrada no Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná. Em 2012 e em 2013, ela acabou recebendo notificações do Conselho Regional de Psicologia do Estado do Paraná por auto-intitular-se como psicóloga cristã. Em 2014, ela acabou tendo o seu registro profissional sendo cassado. Ela recorreu na Justiça e conseguiu suspender os efeitos da cassação. E em 2015, o Conselho Federal de Psicologia acabou se posicionando com relação à cassação do registro da Marisa Lobo e acabou revertendo essa cassação e transformando apenas em uma censura pública, mas deixando claro que se tratava de uma falta ética. Segundo o Conselho, essa foi uma decisão baseada em outras decisões de mesmo teor. Mais recentemente, em 2018, uma psicóloga chamada Patrícia de Souza Teixeira, do estado de Santa Catarina, também teve o seu registro cassado, porque ela, num vídeo que gravou em 2015, ela assumiu um posicionamento criticando, entre aspas, a ideologia de gênero e defendendo, entre aspas, a família tradicional. Nesse momento, a Marisa Lobo levou ao conhecimento a cassação do registro da psicóloga ao pastor e deputado Marco Feliciano. Marco Feliciano, que já havia feito a defesa de Marisa Lobo, criticando a cassação do seu registro, dizendo que se tratava de sindicalismo gay. É isso mesmo, esse é aquele momento que nós fazemos aquela cara de paisagem e escutamos o grilinho no fundo, o cri, cri, cri do grilinho. É isso mesmo que você ouviu, sindicalismo gay. Alguém conte para o pastor e para o deputado que uma coisa é orientação afetivo-sexual, outra coisa é uma categoria profissional, que os sindicatos existem para defender os direitos e interesses de determinadas categorias profissionais. Talvez ele tenha confundido sindicato com movimento social, com o movimento LGBT, que é um exemplo de movimento social. Ontologicamente, sindicatos e movimentos sociais têm as mesmas raízes sócio-históricas, mas são duas coisas diferentes. Bem, mas vamos lá. É bom lembrar que Marisa Lobo ainda também defendeu o PDC 234 de 2011, ou seja, o projeto de decreto legislativo que tentava suspender os efeitos dos parágrafos 3º e 4º da Resolução 01 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. Sinteticamente, os artigos 3º e 4º dessa Resolução 01 de 99, tanto o PDC
234 de 2011, ou seja, o projeto de decreto legislativo, quanto à resolução, também a postura do Conselho com relação ao PDC 234 de 2011, todos eles vou deixar os links na descrição para que você possa ter acesso. Em resumo, os artigos 3º e 4º da Resolução 01 de 1999 menciona que o psicólogo é vedado reproduzir qualquer ação que leve à patologização das homoafetividades e das transexualidades. Isso porque a gente sabe que a homoafetividade e as transexualidades, elas não são patologias e não devem ser tratadas como tal. Ou seja, quando Marisa defende o PDC 234 de 2011, ela está assumindo claramente uma postura em que há o entendimento de que essas questões são questões psicopatológicas, quando na verdade elas não são tratadas como questões psicopatológicas, não são doenças, não são patologias. Então o psicólogo é vedado tratá-las como tal. Interessante que Marisa Lobo, ela, no momento em que teve o seu registro cassado, ela fez um vídeo, gravou um vídeo de pouco mais de 5 minutos. Eu fiz uma pequena edição desse vídeo, para facilitar para você, é lógico. Fiz uma pequena edição desse vídeo, capturando as principais posturas da Marisa com relação àquilo que ela chamou de perseguição. No vídeo ela alega que está sendo perseguido, então fiz uma pequena edição, capturando as suas posturas, em que ela alega que está sendo perseguida pelo Conselho de Psicologia. E vou deixar para vocês, seria interessante que nós assistíssemos esse vídeo. A edição tem aí no máximo 1 minuto, algo em torno de 1 minuto. Vou deixar vocês assistindo o vídeo, depois nós retornamos, a gente já vai analisar algumas das posturas assumidas pela psicóloga para alegar que estava sendo perseguida pelo Conselho de Psicologia. E assim vai ficar claro por que não existe uma psicologia cristã. Roda o VT. Eu pus psicologia cristã no meu site, deixar bem claro, porque simplesmente eu achei mais bonito, Achei mais bonito o nome psicologia cristã, por eu ser psicóloga e por ser cristã, então eu coloquei psicologia cristã, só por isso. Não tinha ideia que fosse dar essa confusão toda. Mas eu não vou tirar a psicologia cristã, porque isso é uma perseguição religiosa. Isso é um preconceito religioso, porque eu ousei bater de frente com o Conselho Federal de Psicologia, questionando o kit gay, questionando várias atitudes do Conselho que são de pura militância política e de militância ateísta. Então eles podem e eu não posso fazer. Tudo que eles fazem é correto, tudo que eu faço é errado, mas o código de ética é o mesmo. Então estamos diante de um conflito ético. Eu queria deixar claro que eu não sou homofóbica, que eu amo os homossexuais de verdade, que são seres humanos como eu, como qualquer outra pessoa. É perseguição, começou comigo, daqui a pouco vai se estender para todas as profissões. Voltamos então, vamos analisar agora algumas das afirmações feitas por Marisa Lobo no vídeo que você acabou de assistir. Ela começa o vídeo dizendo: eu pus psicologia cristã no meu site porque simplesmente eu achei mais bonito. Eu poderia achar lindo, maravilhoso, eu poderia achar muito bonito usar o termo psicologia astrológica. E ainda que eu não fizesse mapa astrais dos meus clientes, ou seja, que na oferta dos serviços de psicologia eu não oferecesse, por exemplo, a possibilidade de construir mapas astrais dos meus clientes, não utilizasse isso como uma espécie de procedimento ou técnica de intervenção psicológica, a simples associação entre psicologia e astrologia, ou seja, a denominação psicologia astrológica, eu poderia achar isso muito bonito e poderia utilizar. A simples associação poderia induzir a um erro, ou seja, poderia induzir a um entendimento que existe a possibilidade de interlocução entre psicologia e astrologia, que a psicologia pode se apropriar dos instrumentos da astrologia para propor intervenções de caráter psicológico. Isso não pode acontecer porque a astrologia não é ciência. Me desculpe te decepcionar, não adianta nós dizermos que o posicionamento dos astros no céu vão influenciar o nosso comportamento. A psicologia como ciência e como profissão sabe quais são os fatores por trás da determinação dos nossos comportamentos, da forma como nós organizamos a nossa vida afetiva. Eu poderia muito bem usar essa denominação, achá-la bonita e utilizá-la. O problema é que isso induziria a esse erro. Quando alguns psicólogos utilizam a denominação psicologia cristã, isso induz ao mesmo erro, de que existe a possibilidade de interlocução entre psicologia e cristianismo. O cristianismo não é ciência, ele não nasce com essa proposta de ser ciência, é uma expressão
de uma miríade de expressões, né, de uma miríade de expressões religiosas, né, em que tem Cristo como modelo. Né? Basicamente é isso para simplificar o entendimento, né? É uma coisa um pouco mais complexa. Mas não existe uma psicologia cristã porque o cristianismo não é ciência e a psicologia não pode se apropriar do cristianismo, dos seus procedimentos ou algo do tipo e oferecer isso como técnica ou procedimento de intervenção psicológica. Isso não seria ciência. Em seguida, a Marisa afirma: isso é uma perseguição religiosa. Eu ousei bater de frente com o Conselho Federal de Psicologia questionando, abre aspas, o kit gay. Questionando atitudes do Conselho que são de militância política e de militância ateísta. Ou seja, a simples utilização do termo kit gay parte do entendimento de que a orientação afetivo-sexual pode ser influenciada pelo acesso a algumas informações. Isso porque lá em 2011, se não me engano, né, o governo federal criou um programa Brasil Sem Homofobia, com materiais didáticos para preparar e treinar professores para debater o tema da diversidade sexual e das relações de gênero em sala de aula. A gente sabe que o acesso à informação não é capaz de moldar a orientação afetivo-sexual de uma criança. Se fosse assim, o fenômeno da homoafetividade sequer existiria. Porque nós crescemos desde muito pequenos, sendo bombardeados por informações em novelas, em filmes, em séries, de casais heteroafetivos tendo contato afetivo. Se isso fosse suficiente para influenciar e moldar a orientação afetivo-sexual, o fenômeno da homoafetividade não poderia existir. Então, né, a homoafetividade, a orientação, melhor dizendo, a orientação afetivo-sexual não é assim que ela se constrói. Isso pode ser tema para outro vídeo, né, para um outro momento aqui do nosso canal Bate-Papo Psi, do seu canal Bate-Papo Psi. Logo em seguida, a Marisa deixa claro o seguinte, ela pelo menos tenta deixar claro, ela diz afirmando: queria deixar claro que não sou homofóbica, que eu amo os homossexuais de verdade, que são seres humanos como qualquer outra pessoa. É no mínimo incoerente dizer que ama os sexuais e ao mesmo tempo fazer a defesa do kit gay. E ela termina o vídeo dizendo que tudo não passa de perseguição. É perseguição, começou comigo e daqui a pouco vai se estender para todas as profissões. Não, não é perseguição. É preocupação científica, né? Não é perseguição. É preocupação científica no sentido de que a psicologia deve zelar pela construção de um conhecimento que seja verdadeiramente científico. Ou seja, a psicologia não pode associar o seu nome a quaisquer inclinações doutrinárias, sob pena de que isso, né, possa influenciar as pessoas e possa resultar na construção de uma psicologia pseudocientífica. Então, é uma questão de preocupação científica, não é perseguição. Bem, só para poder terminar, a Marisa Lobo, né, ela tem algumas produções, alguns livros, algumas produções em forma de DVD, por exemplo, em que ela coloca à venda no seu site. Eu queria apresentar duas dessas produções, um livro, primeiramente, e depois um DVD. Vou apresentar para vocês os títulos para deixar claro a postura que ela assume, né, aí no exercício da sua profissão. Ela pode assumir essa postura como pastora, que ela é de fato, mas não pode assumir essa postura como psicóloga. Se assumir como psicóloga, existe um problema ético. Se ela assumir como pastora, tudo bem, não tem nenhum problema ético. Embora seja um posicionamento que vai na contramão de tudo aquilo que a psicologia diz. Uma dessas obras, um livro, chama Ideologia de Gênero na Educação, como esta doutrinação está sendo introduzida nas escolas e o que pode ser feito para proteger a criança e os pais. E o segundo, que é um DVD, tem o seguinte título: Ditadura Ideológica de Gênero, desconstruindo a família tradicional. Olha só, a utilização de termos como ideologia de gênero, né, partindo daquela ideia, né, de que a identidade de gênero se forma através de influência social, através do contato com determinadas informações, né? É uma ideia muito simplista e é uma ideia, né, desprovida de qualquer cientificidade.
Eu não vou tratar detalhadamente desse tema nesse momento, estou pontuando isso só para deixar claro qual é o ponto de partida de argumentação utilizado pela psicóloga. Então, se você gostou do vídeo, mais uma vez peço para você deixar aí o seu like. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. Deixe também os seus comentários aí na caixa de comentários. Foi um prazer contar com a sua companhia. Até os próximos vídeos. Um grande abraço e um beijo no seu coração.